Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição sobre o livro do profeta Ageu, com um chamado para se despertar da inércia, mostrando o cenário histórico da mensagem do profeta Ageu, destacando a necessidade de arrependimento sincero e urgente e apresentando lições importantes do livro do profeta Ageu para ser aplicado na atualidade. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, registre o seu feedback com seus comentários e ao final, deixa aí o seu joinha ou não joinha. Conto com suas interações, pois são elas que vão classificar o vídeo como interessante e impulsioná-lo para ele aparecer nas pesquisas e ser sugerido a muitas outras pessoas. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos. O textual da lição bíblica de hoje está no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Na verdade, aplicado, o pastor Antônio Paulo Antunes, ele pondera que o discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo suas prioridades se estão de acordo com a palavra de Deus. O texto de referência está em Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 4, onde posiciona a mensagem profética de Ageu, direcionada ao príncipe Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, quanto ao desprezo dos judeus reassentados em Judá no período pós-exílico, em relação ao templo que precisava ser reconstruído, e retomar também o seu grau de importância como o maior símbolo da presença de Yahvé na cidade de Jerusalém, que já havia tido reconstruído seus muros e construído também casas confortáveis. No período pós-exílico, Deus usou as lideranças judaicas para reconstruir o reino de Israel, trabalhando por etapas, iniciando com a autorização de retorno dos judeus ao território de Judá por meio do rei Ciro, a reconstrução dos muros e de casas dentro da cidade de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, a reforma religiosa liderada pelo sacerdote Esdras, e agora, nos dias do profeta Ageu, sob a liderança política do príncipe Zorobabel, vislumbra-se um processo de acomodação, de indiferença dos judeus quanto à necessidade de se manterem resilientes na vida espiritual, valorizando a ação divina em favor da nação em reconstrução, e também do templo como centro de culto de adoração exclusiva a Yahvé Adonai. Essa acomodação foi considerada um pecado grave, por isso Deus ele usa o profeta Ageu para repreender os judeus, conclamar o arrependimento e animar o povo a reconstruir o templo que havia sido destruído na invasão do exército babilônico, mas que por 15 a 16 anos a obra ela estava paralisada após o retorno dos judeus ao território de Judá. Apesar de quase nada se saber sobre o profeta Ageu, senão que provavelmente ele tenha nascido na Babilônia, que tenha retornado a Judá junto com o príncipe Zorobabel, que se beneficiaram do decreto de Ciro, ou que tenha nascido na cidade e também no território de Judá, conhecido o primeiro templo de Salomão, sido levado ao cativeiro babilônico e retornado já idoso. O significado do nome do profeta Ageu por si só justifica o fato de Deus ter escolhido esse profeta como seu porta-voz naqueles dias. O nome de Ageu significa festivo ou minha festa de gratidão. De fato, os judeus eles estavam em festa devido à oportunidade de recomeçarem a vida, reconstruindo a nação com a reintegração, a reunião de todas as tribos, tendo como capital a emblemática cidade de Jerusalém. No entanto, como os hebreus levavam muito a sério a questão de nominar os filhos, tendo em vista que eles entendiam que a pessoa ela trazia no seu nome as suas características pessoais e o vínculo com Deus que eles serviam, o fato do significado do nome de Ageu indicar uma festa particular em gratidão confrontava terrivelmente os judeus, pois eles estavam sendo ingratos com Deus por tudo que deveria ser festejado, já que os judeus eles haviam desprezado a necessidade de reconstrução do centro de culto e de adoração exclusiva a Yahvé Adonai. Contemporâneo dos profetas Zacarias e Malaquias, Ageu ele iniciou seu ministério profético 16 anos após o fim do cativeiro babilônico, e esse fato também não é por acaso, pois Deus esperou que os judeus eles demonstrassem gratidão, tomando a iniciativa de honrá-lo, mas ao se instalarem em uma zona de conforto no território de Judá, os judeus se esqueceram da ação divina para beneficiá-los, agindo aí de forma ingrata. Observando também o tempo de 16 anos, composto pelos números 1 e 6, somados, tem como resultado o número 7,
que representa a perfeição divina na numerologia bíblica. Fica aqui claro que 16 foi o tempo esperado por Deus para dizer aos judeus que eles só estavam onde estavam, tendo o conforto e a segurança já conquistada no pós-exílio, devido à perfeição divina em Deus ser quem Ele é para cumprir a sua promessa de reconstrução da nação. O fato da ausência do histórico familiar da origem de Ageu pode indicar que seus pais eles já haviam caído no esquecimento. No entanto, seja pelo fato de Ageu ser um servo fiel e resiliente e Deus querer usar o significado do seu nome como uma mensagem de confronto, seja pelo fato de Deus estar respondendo orações intercessórias dos pais de Ageu enquanto vivos, ou seja pelo fato de Deus ver em Ageu as características essenciais para ser o seu porta-voz naquela época, Deus levantou o profeta como o seu porta-voz. A mensagem do profeta Ageu ela foi de advertência pela demora na reconstrução do templo, cujo objetivo era despertar os judeus a terem a iniciativa de empreender ações na busca do material e também na execução para a reconstrução do templo. Deus ele foi claro ao apontar que as situações trágicas vivenciadas pelos judeus no pós-exílio era em decorrência do atraso na obra. Assim disse o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o rebanho das mãos. A reconstrução da nação de Israel precisava de uma economia forte, e isso dependia da agricultura e da pecuária serem pujantes, que, por sua vez, dependia de chuvas regulares, clima favorável e também pessoas estabilizadas espiritual e emocionalmente. O desprezo, a inércia, a indiferença, a inversão de valores, a inversão de prioridades, a banalização do sagrado, o pouco caso devotado ao santuário, ao centro de culto e de adoração exclusiva a Yahvé, estava comprometendo a qualidade e a sustentabilidade da vida dos judeus recém-libertos do cativeiro babilônico. A convocação para a reconstrução do templo, retomado em 536 a.C., estava paralisada por cerca de 15 a 16 anos, tendo em vista a forte oposição da época, mas também a ideia de que ainda não era o tempo certo para a retomada. Mas não sabiam os judeus que se a obra fosse retomada, sanaria, reverteria todos os problemas de Judá. Conscientizados por Deus quanto à urgência de retomar e concluir a obra por meio dos profetas Ageu e Zacarias, para despertar os judeus quanto à importância da adoração exclusiva, resiliente e contínua a Yahvé, com a bênção de Deus e tendo também o apoio do novo rei Dário, o príncipe Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, eles reiniciaram a obra 24 dias após serem alertados por Deus e concluíram a obra em apenas 4 anos. A necessidade de arrependimento ela se dava pelo fato de os judeus terem que admitir a falha grave quanto à paralisação da reconstrução do templo, tomando a iniciativa imediata de acabar a obra em demonstração de fidelidade a Yahvé e para render glória ao nome de Yahvé. Em contrapartida, Deus ele pessoalmente garantiu o sucesso na reconstrução e a reconquista do espaço a ser utilizado como centro de culto e de adoração exclusiva a Deus. As duras experiências sofridas em terras estrangeiras, a sonhada oportunidade de regressar à terra prometida e a visão imediatista em primeiro garantir a estabilidade financeira e o sustento familiar fizeram com que os judeus eles demorassem recomeçar a obra de reconstrução do templo, relegando aí ela a segundo plano. Ao serem advertidos por Deus e se conscientizarem da necessidade de serem verdadeiramente gratos a Deus pela libertação e da necessidade de priorizar a soberana vontade de Deus,
conscientes dos prejuízos que estavam tendo com a esterilidade generalizada na agricultura, na pecuária e também na vida pessoal, conscientes também do risco de uma nova destruição e carentes da aprovação divina, os judeus, de forma unânime, reiniciaram a obra em 3 semanas. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. A proposta divina de perdão ao seu povo também envolveu a fidelidade de Deus em responder à oração dos seus servos e suas servas, pois Salomão, quando ele consagrou o templo que ele construiu, ele depositou diante de Deus a seguinte oração intercessória: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. O novo templo ele foi reconstruído em um tempo recorde. Enquanto o primeiro templo ele levou 7 anos para ser construído, esse segundo templo, após uma paralisação de 15 a 16 anos, em 4 anos ele ficou pronto. O relançamento das obras de reconstrução causou choro de tristeza, pois os mais velhos que haviam conhecido o primeiro templo, visto a glória do primeiro templo, ficaram constrangidos ao ver o templo totalmente destruído. Enquanto que outros judeus, eles jubilavam de alegria pela oportunidade de reconstruir o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo judeu. Parafraseando o que diz o pastor Antônio Paulo Antunes em seus comentários, pode-se afirmar que, mesmo o segundo templo não possuindo a riqueza do primeiro templo, Deus ele prometeu que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, pois representava a restauração espiritual de Israel, e essa referência era algo incorruptível, já que o próprio Deus estaria habitando nele ao enchê-lo de sua glória. Uma representação real da ação divina por meio do sacrifício de Cristo Jesus para restaurar e habitar no interior do coração humano. Os judeus já sabiam, por ouvir os testemunhos dos antepassados, como também por experiência própria, que a obediência à vontade de Deus gera toda a sorte de bênçãos. Mas, como forma de incentivo, Deus usou o seu embaixador, o profeta Ageu, para reforçar essa verdade com a promessa da bênção, da presença de Deus com eles, o que resultaria em bênção em todas as áreas das vidas físicas, emocionais, materiais e espirituais. Em Ageu capítulo 2, versículos 18 e 19, Ageu, como boca de Deus, ele disse: considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Bastava que os judeus estivessem atentos e pensassem cuidadosamente em cada detalhe a ser reconstruído, os quais tinham fortes significados espirituais e realçavam os cuidados de Deus em proteger e abençoar seus servos e suas servas. A exemplo dos dias atuais, nos quais as pessoas em geral vivem desanimadas, insensíveis e até desinteressadas quanto aos cuidados com o santuário de Deus, a começar pelo próprio corpo, que deve ser templo e habitação do Espírito Santo de Deus, e que por vezes as pessoas se autodestroem ao adotar para si um estilo de vida ímpia, imoral, corrupta, hedonista, momentista e circunstancialista, abrindo mão da sustentabilidade física, mental, material e também espiritual, provocando destruição a si mesmo. Esse desleixo com o corpo que tem provocado a própria destruição humana, o corpo que é templo e habitação do Espírito Santo, segue também o desleixo com o templo, onde as pessoas congregam, com a igreja local, na qual as pessoas devem se reunir para prestar culto e adoração exclusiva a Deus, como também a crescente perseguição e a intolerância religiosa contra o cristianismo, que não é tratada com o mesmo olhar jurídico e judicial comparada a outras vertentes religiosas. O mesmo ocorria nos dias do profeta Ageu, pois as prioridades elas estavam todas erradas. As pessoas estavam focando em coisas importantes como
construir casas, dar conforto à família, estabilizar financeiramente, fixando novamente raízes em Israel, mas haviam aberto mão do que deveria ser de fato prioridade, que era realçar a importância da ação divina em pôr fim ao cativeiro babilônico, dando liberdade para os judeus voltarem à sua pátria, como também se comprometerem em deixar claro ao mundo da época que Yahvé não apenas havia libertado os judeus e os levado de volta em segurança a Judá, mas que também estava habitando no meio deles por meio da glória do Senhor que enchia o santuário que foi reconstruído. Não basta ser liberto do pecado, liberto do cativeiro da vida ímpia, longe do território da promessa de Deus, e ser denominado servo ou servo de Deus. É preciso evidenciar isso na prática, por meio das prioridades estabelecidas, cujo foco principal da pessoa será resguardar e concretizar essas prioridades. Deus ele deseja a prosperidade humana em todas as áreas da vida. No entanto, Deus sabe que por si só o ser humano não consegue ser próspero, ainda que se mate de trabalhar. Aliás, é preciso que se diga que prioridade não significa que a pessoa ela seja rica no sentido de ter uma conta bancária com saldo invejável ou que a pessoa tenha inúmeros bens materiais. Prosperidade é o estado ou a qualidade do que é próspero, ou seja, do que é bem-sucedido, do que gera felicidade. Uma pessoa ela pode ter poucas posses materiais e financeiras, mas ser bem-sucedida no que faz, ser feliz no que empreende fazer e na forma como faz. Do que adianta uma pessoa ser rica ou extremamente rica se ela não é feliz? Se a pessoa não consegue se realizar com o que tem? Se a pessoa não tem a bênção de Deus? Jesus ele foi enfático ao alertar sobre isso e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Por meio do profeta Ageu, que era o porta-voz de Deus, Deus bradou dizendo: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa, por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Cuidado, pois existem muitas coisas importantes na vida, mas as prioridades elas não devem ser invertidas. Ainda quanto a isso, Jesus ele orienta dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Precisa-se ressaltar que não se deve confundir a prioridade com ou do reino de Deus com a negligência humana. A orientação do bispo Aídes do Carmo é que a pessoa ela deva estabelecer a prioridade de Deus como referencial, sem, contudo, negligenciar outras questões que devem merecer atenção e esforço de cada pessoa. Deus ele prometeu prosperidade na agricultura, na pecuária e no dia a dia das pessoas. No entanto, elas precisavam, além de dedicar tempo na valorização do santuário, no culto e na adoração a Deus, elas precisavam trabalhar também as questões seculares, confiando que Deus as faria bem-sucedidas, as faria felizes, supriria todas as necessidades para elas terem aí qualidade de vida de forma sustentável nos mundos físico e espiritual, sem se desviarem dos propósitos de Deus para a vida humana. Outra questão que deve ser considerada para a atualidade é a importância do encorajamento mútuo, pois, apesar da intimidação dos inimigos à época e das necessidades pessoais aparentemente inadiáveis, na medida em que os judeus eles se encorajavam mutuamente, as pessoas
elas despertavam para entender os propósitos de Deus, se ajuntavam a eles, passando a serem beneficiadas diretamente e a beneficiar também as pessoas à sua volta. Existem muitas pessoas apáticas dentro das famílias, dentro das igrejas, e elas precisam ser encorajadas. Existem também pessoas que vivem presas em suas desventuras pessoais e que, por isso, acabam se tornando instrumento do inimigo para desencorajar outras pessoas ao disseminarem murmurações, contendas e divisões internas nas igrejas ou também dentro das famílias. Esse tipo de gente precisa ser neutralizado para perder o poder de influência e, quem sabe, vir a mudar de postura, sair da apatia e ser encorajado a vencer suas batalhas mentais, emocionais, físicas, materiais e espirituais na dependência de Deus. A mensagem motivacional Esforça-te, dirigida por Deus a diferentes personagens do Antigo Testamento, foi corroborada por Jesus no Novo Testamento na expressão tenha bom ânimo. Havendo ajuste à vontade de Deus, empenho e unidade também na execução dos projetos que visam a glória de Deus, a presença pessoal de Deus, além de conferir coragem, determinação e certeza de que não haverá fracasso, a presença de Deus é o elemento garantidor da prosperidade em tudo que os servos e servas do Senhor fizer ou deixar de fazer. As valiosas promessas de Deus são elementos de extrema importância, pois nas mãos de Deus está tanto o querer quanto o poder de realização, de concretização. Quando Deus disse a Zorobabel que ele seria como um anel de selar, Deus estava fazendo o compromisso de conferir autoridade ao seu servo Zorobabel, que governava a Judéia naquela época, como se ele fosse um rei cujo anel era utilizado para selar as leis, para selar as ordens reais, tornando-as irrevogáveis. É muito importante essa questão, pois as pessoas lutam por alcançar poder nos mais diversos sentidos do termo, mas com frequência se frustram, se decepcionam, mesmo tendo status e alto poder social, material e financeiro. A questão é muito mais do que conquistar poder. Precisa-se observar qual é a fonte, qual é a origem do poder conquistado. Zorobabel, mesmo sendo neto de Jeconias, o homem que foi amaldiçoado por Deus a não ter descendente que se assentasse no trono de Israel como sucessor do rei Davi, Zorobabel, por sua fidelidade, por seu compromisso em reconstruir o templo, reconhecendo a importância do santuário como sendo o maior símbolo da presença de Deus no meio do seu povo e despertando o povo judeu à adoração exclusiva a Yahvé, Zorobabel ele recebeu de Deus a autoridade como se ele fosse um rei, sendo apenas governador de um povo fragilizado e rodeado de inimigos. O papel desempenhado por Zorobabel ele foi tão importante que ele se tornou um tipo de Cristo no Antigo Testamento, apontando para a obra de restauração espiritual que seria realizada pelo Messias na consolidação do plano redentor da humanidade. Zorobabel ele liderou a reconstrução do templo físico que havia sido destruído. Jesus ele liderou e lidera a reconstrução do santuário espiritual na vida de cada pessoa, destruído pelo sistema mundano pecaminoso, mas que ele pode ser reconstruído pela ação e motivação de Jesus na vida humana. Jesus também será o responsável direto pela restauração plena do reino de Israel e como descendente de Davi pela linhagem de Natã, se assentará no trono de Israel, cuja sede mundial durante o reino milenial será na cidade de Jerusalém. Vale lembrar que o reino milenial de Cristo na terra será implantado após um grande terremoto que será provocado pelo Cristo ressurreto e glorificado ao colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, como profetizado por Zacarias. E esse terremoto terá aí, esse abalo sísmico terá uma intensidade tão forte que o monte ele vai se fender ao meio, cumprindo assim a profecia messiânica feita a Zorobabel e que ainda não foi cumprida, de que Deus faria o céu, a terra seca e o mar tremerem. É inconteste a verdade que Deus ele cumpre as suas promessas, ainda que pareça estar demorando, mas ele espera que o cristão ele cumpra a sua parte, priorizando a sua obra. O relacionamento com Deus deve ser prioridade de todo cristão genuíno, pois ele é o combustível que mantém acesa a chama da esperança em tempos difíceis. Deus tem reservas de bênçãos maravilhosas, mas nem sempre são bênçãos como o ser humano idealiza em seus próprios desejos pessoais. Por isso é importante
crê no amor e na providência de Deus, que sabe o que seus servos e suas servas de fato precisam para terem qualidade de vida física e espiritual de modo sustentável. Assim como Ageu, celebre a glória suprema do templo definitivo que será reerguido no futuro na cidade de Jerusalém. Incentiva as pessoas a esperar o cumprimento das promessas de paz e prosperidade, tanto na vida, nos dias atuais, quanto no milênio e na eternidade. Não se preocupe, há coisas que ainda não conseguimos enxergar com perfeição, mas na dependência de Deus, nós seguiremos prosperando, sendo bem-sucedidos no que Deus orientar a se fazer ou se deixar de fazer, desfrutando de uma alegria radiante e transbordante, mesmo em meio às tribulações da vida. Ore pedindo a Deus que você tenha condições de priorizar a vontade de Deus na sua vida e motivar outras pessoas a se renderem a Cristo para andarem sob a direção divina, priorizando também o reino de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.